Você pode louvá-lo enquanto aplaude. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Minha saudação a todos no nome e na palavra do Senhor. Pode tomar o teu lugar, querido. Adorando a Deus, lembrando que o Senhor está nesse lugar, como já disse nosso irmão Alander. Ele fica alguns dias fora, e é verdade, né, irmão? Não podemos acostumar, tornar comum aquilo que é caríssimo, que é a presença do Senhor. Amém? Custou todo o sangue de Jesus. Aleluia. Quero convidar você que tem a sua Bíblia para abri-la comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O título que está na minha Bíblia fala sobre a vitória de Josafá. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é bom, porque vicia. Amém? Sabia que ler a Bíblia vicia, irmão? Quem sabia? Amém. Aleluia. Não faça como a irmã que procurou o pastor para pedir ajuda, uma oferta para comprar o óculos que ela havia perdido. E o pastor disse: não, minha irmã, você não perdeu. Há 2 meses atrás, quando eu visitei a sua casa, eu coloquei-os dentro da Bíblia. Está lá. Amém? Ler a Bíblia vicia, amém, irmãos? Depois disso, pergunta assim: depois do que, pastor? Depois eu falo. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Eu falo Jeosafá porque a versão que eu mais leio é Jeosafá. Então sai. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Quem é que já sentiu medo? Só no meio, acho que o pessoal que tem medo fica no meio aqui, deixa eu ver. Eu também. Só que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Pode ter medo, só que tem que ter a atitude certa. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus,
Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos vier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. Diga assim: perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Qual é o volume de louvar, pastor? Alguém aí? É o volume de um gato miando baixinho, com fome. O Senhor. Eles estavam com medo? Estavam. Perigo era grande? Era. Eles louvaram miando? Não. Então você já ganhou a noite. Já aprendeu algo bom. Em voz alta, sobremaneira, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o... Aqui tem algo importante.
cantores para o Eles adoraram perante o Eles separaram cantores para o Muito bem. Que vestidos de vestes sagradas e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, a quem? Ao Senhor. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Sabe aquela multidão que fez medo neles? E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. E o que Judá estava fazendo? Cantando ao Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos que acharam entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, no vale da bênção. Era um vale. Ainda era um vale. Mas agora era o vale da bênção. E eles relaxaram, descansaram, não vieram mais para a igreja porque já receberam a vitória. Foram passear com os despojos para curtir a vida e esqueceram dos... É isso, irmão? Ai, desculpa. Se juntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. E porque eles louvaram ao Senhor depois da guerra, até hoje não é mais vale de luta, o lugar se chama vale da bênção. Amém? Não precisa nem pregar mais, né, irmão? Só orar e ir para casa, né? Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e o rei Josafá na frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Até aqui. Lembra que eu falei para você lá no começo da leitura? Depois disso, depois do quê? Quem lembra? Então, vai até o capítulo 17.
Asa, em lugar de Asa, reinou seu filho Jeosafá, que resolveu ser diferente do seu pai, uma sequência de reis de Judá, que aceitaram, assim como de Israel, a adoração aos Balaíns, a outros deuses, e misturaram em meio ao povo, aceitaram como normal, influenciados por reis de Israel. Asa deixa o seu filho Josafá como rei em seu lugar. Josafá, porém, toma uma decisão de viver diferente do seu pai. Ele se fortificou contra Israel. Versículo 2: tomou tropas de todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Jeosafá. Por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Jeosafá resolve buscar uma referência diferente. Josafá adquire um sonho de ter um reino proeminente, de colocar José, ou melhor, Judá, entre as grandes nações da terra. E ele encontra entre as referências ninguém menos do que Davi, seu antepassado. E ele resolve andar nos caminhos. Ou seja, para ter o mesmo resultado que alguém, você precisa fazer do mesmo jeito. Isso é andar nos caminhos. E essa guerra que Josafá vence contra Amon, Moabe e os moradores do Monte Seir, é muito parecido com a primeira batalha de Davi contra os filisteus, quando Davi assume o reino de todo Israel. Mas no versículo 4, para você contextualizar: andou nos seus mandamentos do Deus de seu pai, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e de todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. O Senhor confirma o reino no versículo 5, porque ele toma a decisão de fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa traz resultados concretos, e o resultado de fazer a vontade de Deus é que você vai começar a desfrutar do favor de Deus. O favor de Deus é o resultado da manifestação da unção de Deus. A unção de Deus libera favor. Sabe o que é favor? É Deus trazendo para você coisas que você não merecia, trazendo para você portas que você não merecia, abrindo para você lugares de influência que você não poderia entrar sozinho. É o favor. Alguém já desfrutou do favor de Deus aqui? Então você sabe, quando Josafá vê que andar nos caminhos de Deus trazia resultados da influência da mão de Deus, no versículo 6, eu gosto dessa palavra. O texto é assim: tornou-se ousado o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Ou seja, ele se torna mais ousado ainda para fazer as reformas que ele precisa fazer. A experiência da fé, Moalander falou aqui, quando você começa a ter pequenas experiências com a fé, o seu coração vai ficando ousado para crer mais. A experiência da fé traz testemunhos de resultados da fé, e os resultados, os testemunhos da fé nos fortalecem a sermos mais ousados em fazer o que é difícil, em remover aquilo que é difícil da nossa vida.
Mas nós nos tornamos ousados porque começamos a ver o resultado. Glória a Deus. Até aqui. No terceiro ano do seu reinado, olha isso, no comecinho, ele enviou eles príncipes, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, uma lista de nomes para você colocar nas suas crianças. E com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Olha que nome lindo para dois meninos, né? Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Eles restabelecem. Por quê, irmão? Lembra que eu falei que Josafá está andando no caminho de Davi? Lembra quando Davi tenta levar a arca para Jerusalém e dá tudo errado? Ele faz um carro novo, ele coloca os cantores, ele faz uma festa linda, mas a festa linda não atendia aos protocolos da palavra. Não basta adorar, eu tenho que conhecer quem eu estou adorando. Do que o irmão não gosta de comer, pastor Fernando? Costela. Odeia? Não? Tem alguma coisa que o senhor não gosta de comer? Buchada. Não é todo mundo que gosta. Vamos supor que eu não lhe conheça, vou fazer um almoço para o senhor e eu resolvo fazer uma bela buchada. E eu no meu coração digo assim, vou convidar o pastor Fernando, sua casa, para almoçar aqui em casa. Como ele deve estar enjoado de costela, fazer uma buchada. Eu não vou fazer qualquer buchada, ela vai ter mocotó junto, tutano, junto com uma sopa de lentilha, preparada com lentilha e bacon. Já começou a ficar melhor. É igual açaí, irmão. Você bota leite nele, você não come mais o açaí, você esquece, né? Chega lá, pastor Fernando, feliz da vida. Pensou, o pastor está fazendo uma costela. Ai, que pena, pastor, não consigo comer esse negócio, não gosto. E eu fico frustrado, porque eu tentei agradar quem eu não conhecia. Ele vai ficar triste, porque ele queria muito ser agradado. Então Davi tenta fazer do jeito dele e dá tudo errado. Aí ele vai para a palavra do Senhor. Deus quer ser adorado. Deus quer que a arca retorne para Jerusalém. Mas ela precisa ser levada sobre o ombro dos sacerdotes. A cada 6 passos tem que parar e fazer um culto. Não pode. E ele vai entendendo, ele vai para a palavra. E quando ele vai pela palavra, agora ele faz do jeito de Deus. E quando ele adora do jeito de Deus, Deus se agrada. Porque a palavra, a gente inverte ela. Eu adoro alguma coisa, não. Aí sou eu que gosto. Não é assim? E nós invertemos essa polaridade. Adorar, para que eu adore, eu preciso conhecer. E para conhecer, eu preciso voltar à palavra. Por quê? Eles tiram os altares de adoração aos falsos deuses. Mas não adianta você quebrar os altares falsos se você não levantar um altar verdadeiro. Josafá entende isso. Não adianta derrubar a idolatria de Judá se nós não levarmos o povo novamente à base da palavra. E a igreja do Senhor Jesus precisa isso. Nós precisamos voltar profundamente à palavra. Não é o meu testemunho que vai mudar a vida do irmão. Que bom, eu tenho algumas coisas para contar que Deus fez.
Mas o que vai estabelecer bases sólidas no seu coração, para que você ande a jornada da fé, é quando nós levantamos e estabelecemos a palavra. E eu tenho dito para os nossos pregadores: seja simples, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Eu quero ser pregador, pastor. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Amém? E ore desesperadamente para que Deus use isso. Amém? Pastor, mas eu ainda não fui convidado para explicar o texto e aplicar o texto. Mas eu tenho um chamado para ser um pregador. Então você pode fazer alguma coisa. Leia o texto, leia o texto, leia o texto, leia o texto, leia o texto. Quando você estiver saturado de ler o texto, você vai começar, pelo Espírito Santo, a explicar o texto. Não é para os outros, é para você mesmo. E quando você estiver saturado de explicar o texto para você mesmo, você vai começar a aplicar o texto em você mesmo. E quando você começar a ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto a você mesmo, você vai começar a dar testemunhos de que essa palavra funciona para você. E quando a palavra funcionar para você, alguém vai chegar para você e diz: leia para mim, explique para mim e aplique para mim. Se você quiser pular, isso que você quer é palco. Você não quer ser um pregador? Desculpa, queria te ofender. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Amém? Você vai abrir a geladeira de madrugada. Hoje você vai ver eu lá. Leia o texto, aplique. Você vai acordar de manhã. Leia o texto. A figurinha vai sair. Duvido que a mídia não faz hoje. Eles fazem, eu sei, irmão. Eles fazem as figurinhas. De vez em quando vaza, chega lá para mim. Tem problema, leia o texto, explique. Não tente fazer muita firula. Amém? Irmão, eu não prego uma mensagem, irmão. Não importa quantas vezes eu li o texto, eu não a prego sem ler o texto pelo menos 30 vezes. Enquanto eu não leio o texto. Olha, veio que esse capítulo é grande, né, irmão? No mínimo 30 vezes antes de começar a escrever alguma coisa. Não leia menos do que isso. Lê de novo, lê de novo. A palavra é como água, irmão. Sabe como é que Jesus lava a sua esposa? Com água. Está lá em Efésios capítulo 5. Tendo-a purificado com a passagem, com a lavagem da água pela palavra. Quanto mais a palavra passa por você, mais ela lava você. Mas eu não entendi ainda. Leia o texto. O Espírito Santo daqui a pouquinho vai começar a explicar para você. Ore e leia o texto. É uma prática maravilhosa. A gente chama isso de devoção. Devocional. Eu gosto muito, eu fui discipulado muito tempo pelo irmão David Robertson. E ele dizia uma coisa: você não pode falar uma palavra para você 1000 vezes e não acabar crendo nela. Você não pode ler uma palavra 1000 vezes e não acabar crendo nela. Você vai crer nela. Amém? Josafá restabelece o fundamento. Agora volta no capítulo 20, por favor. E agora você já sabe. Depois disso. Foram decisões boas que Josafá tomou? Foram ou não foram? Você achou que ele fez bem? Você achou que ele estabeleceu bem o reino?
Ele abre as portas para um reino promissor, abençoado, para um tempo de reinado, onde Deus vai abençoar poderosamente a nação. Vai ou não vai? E isso não é garantia que a luta não vai vir? Irmão, o que você mais ouve de gente que abraça a fé? Depois, a pessoa quando abraça com alegria e ela recebe Jesus e ela fica alegre, ela tem aquele banho da presença de Deus e ela começa a andar naquele primeiro amor com Jesus, maravilhoso. Daqui a pouco Satanás vem com um trator para cima, irmão. Vem ou não vem? E aí a pessoa diz assim: meu Deus, pastor, agora que eu fiquei crente, que eu estou fazendo tudo direitinho, que eu larguei o mundo, parece que o inferno todo se levantou contra mim. É verdade. E nesse caso aqui eu vou contar uma coisa para você. Se você não sabe, você vai saber. Essas três tribos aqui, esses três povos, Moabe, Amon e os Meunitas, de Josafá, sabe o que eles eram? Pergunta para mim, o que eles eram, pastor? Parente. Tem parente que é igual dente, irmão. Quanto mais perto, mais sujeira gruda. É parente, irmão. É tudo primo. Amon e Moabe, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Os de Monte Seir, descendentes de Esaú. Irmão de Jacó, tudo parente. Só que, não, vamos para frente. Não é aqui que eu quero ficar, tem muita coisa hoje. Mas só para você ver, irmão, que às vezes a luta vem de onde você menos espera. Não pense em parente agora, por favor. É que eu vou falar uma coisa, você não pode pensar em parente, eu não quero que você tenha essa impressão. Mas você já viu gente jogar sujo com você? Eu disse para não pensar em parente. Sai desse parente agora. Alguém já jogou sujo com você, irmão? Sabe aquela pessoa que mentiu de você assim, olhando na tua cara, no teu olho? Já aconteceu com você, não? Meu Deus do céu, não é só mente que nem sente. Você já viu, irmão? Já passou? Quem passou por isso, por favor? Meu Deus, como tem gente que já passou por isso. Duas mãos, dos dois lados. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é importante você saber. Eles são tudo menino perto do diabo. Tem gente que o diabo senta com a prancheta para prender. Nossa, que diabrura. Nem eu tinha pensado nisso, o diabo disse. E tem as exceções. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não joga limpo. Não espere justiça e limpeza na guerra com Satanás. Ele vai jogar sujo. Então o importante não é como se joga. O importante é com quem você está na guerra. Está entendendo? Quando eles ficam sabendo, irmão, que Josafá está andando com Deus, Deus começa a liberar favor. Quando o favor de Deus é liberado sobre uma nação, as nações inimigas temem. O terror começa a ir sobre as nações, porque eles sabem que tem um poder muito maior do que o exército, do que as forças humanas. Por isso Deus, em um momento, se ira com Davi quando ele conta o exército. Ele faz um censo. Foi um dos pecados de Davi. Ele faz um censo para saber o tamanho do seu poder, e Deus se ira com ele com isso. Porque com 400 homens, uma catraiada, irmão, que nem dava para muita coisa, Deus dá grande vitória para Davi. E agora ele quer se vangloriar do seu grande exército, mas Davi nunca dependeu disso. Ele sempre dependeu do poder de Deus. Joabe percebe isso, diz para ele: meu Senhor, Deus te deu outro tanto. Para que tu quer fazer isso? Então,
Eles se reúnem em um grande exército. O inimigo junta todas as forças que pode para aterrorizar Josafá. O equilíbrio de forças humanas, de poder humano, assusta. E Josafá teve medo. Normal. Quem aqui já sentiu medo? Eu já. Situações que nos assustam, que nos amedrontam, diagnóstico que nos paralisam, guerras e processos que nos assustam, e nós sentimos medo. A nossa alma sente medo. Você sabe, irmão, uma das coisas assim, eu nunca aprendo tudo que eu preciso sobre adoração. Quando eu comecei a entender a adoração, eu comecei a estudar a adoração, e eu nunca termino, irmão. Se perguntar que se eu sei bem o que é adoração, eu fico com medo de dizer, eu não tenho coragem de dizer tudo o que é. Mas eu sei algumas coisas que a adoração faz. E uma das coisas que a adoração faz, irmão, não é tornar Deus maior, é tornar Deus maior em mim. Está entendendo? A gente pensa assim, um Deus que precisa, um Deus egocêntrico que precisa ser bajulado, e não é isso. Ele não precisa disso. Deus tem a adoração perfeita no céu, mas aqui Ele tem gente que escolhe. Quando você dá para Ele, mesmo com medo, Josafá teve medo, mas Josafá buscou ao Senhor. Versículo 3. Você está com medo de alguma situação? O medo vem para te paralisar, para deixar você literalmente paralisado. É uma característica das ovelhas. Por que ovelhas precisam de pastor? Porque diante do lobo elas não fogem, elas não gritam, elas paralisam. Elas paralisam. Por isso o pastor tem duas vozes, irmão. Não são duas personalidades, são duas vozes. Ele tem uma voz para as ovelhas, e ele tem uma voz para o lobo. Eu estou caçando um lobo aqui na igreja, irmão. Ele está meio sumido, mas eu estou caçando um lobinho. Você sabia que eu caço lobo? Aham. O lobinho vem, pega uma ovelhinha, traga, aí desvia, aí daqui a pouco ele vem, voltei para Jesus, aí pega outra ovelhinha. Agora eu vou caçar o lobinho. Quando ele voltar de novo, eu estou esperando ele, com outra voz. Pastor, mas essa igreja tem luzinha, tem tudo, e é assim? Não brinca aqui não. Quem brinca aqui come arame farpado. O pastor tem duas vozes, uma para ovelha e uma para lobo. Entendeu? O lobinho vem com o pezinho de lã assim. Não é, pastor Maculã? Pastor Maculã é meu segurança. Fera, ô fera. Se não funcionar o pastor Maculã, eu chamo o pastor Tiago. Tem segurança, o pastor André. Meu segurança. Primeira coisa que eu aprendo, irmão. A gente não pode evitar um medo, mas a gente pode decidir o que fazer. E quando vier o medo, nós temos que buscar ao Senhor. Buscar. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com Josafá
Ele teve medo, mas ele não teve medo de um quebrantamento. No processo de adoração, irmão, de crescer em adoração, eu descobri uma coisa: vez em quando, vez que outra, nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Nós não gostamos de quebrantamento, mas de vez em quando nós precisamos pedir para o Senhor nos quebrantar. Quando que eu sei que eu preciso pedir para o Senhor me quebrantar? Sabe quando? Quando eu estou começando a ficar muito com o queixo duro. Quando começa a ficar meio friozão assim. Eu não sei, a maturidade vai ensinando a gente a não esperar muito tempo, irmão. Tem gente que deixa ficar tão fraco, irmão, tão fraco, que quase não tem mais força para voltar. Eu não deixo, não. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se eu sinto que a lampinha deu uma fraquejadinha, ó, eu já vou lá: Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Josafá não tem medo, irmão. Amém? E ele busca um quebrantamento, mas não apenas entre ele, mas ele convoca o povo para um jejum público. Ele puxa à frente, irmão, da sua casa, ele puxa à frente da sua cidade, ele puxa à frente da sua nação. O inimigo se levanta contra ele, ele aprende com Davi. Um dos salmos que eu mais gosto de Davi é o Salmo 144, versículo 1, assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi se preparava para a guerra, adorando o Senhor. Ele ia para a caverna, irmão, de Adulão, e lá ele pegava a sua harpa e começava a adorar ao Senhor. Ele não treinava espada, ele não treinava arco e flecha, ele não treinava estilingue. Ele se preparava para as guerras, adorando ao Senhor. Nós precisamos amadurecer na fé. Você sente um cheiro de guerra, pede para o Senhor um quebrantamento. Sabe por quê, irmão? Quando eu peço para o Senhor quebrantamento, Paulo vai ensinar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz assim: se nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados pelo Senhor. Eu aprendi isso com a minha mãe. Se eu aprontasse na rua e eu contasse para ela, era um tipo de surra. Mas se ela descobrisse pelos outros, a porção era dobrada. E minha mãe foi a primeira piloto de drone de Itajaí. Havaiana, sarrafo, que tivesse. E acertava, irmão. Podia fazer curva, ver o filme lá. Não. Paulo vai dizer: se nós julgamos a nós mesmos, nós não precisamos ser julgados pelo Senhor. Se eu busco um quebrantamento, sabe o que é jejum, irmão? Pergunta para mim, o que é jejum? É quebrantamento sem apanhar. Se eu não jejuo, eu vou errar e circunstâncias vão me bater. E a rua não tem dó da gente. Já ensinou isso para o teu filho? Você vai apanhar, porque na rua ninguém vai ter dó de você. Não é assim? Então o jejum é quebrantamento que eu decido. Josafá pregou jejum, ou seja, vamos quebrar todas as cadeias de incredulidade que porventura estejam permeando o nosso coração, e vamos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor, certificar de que não há nenhuma raiz de orgulho operando. É isso que o jejum faz. Ele neutraliza as ações da nossa carne e deixa o nosso espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Você vê que ele está preparando o coração do povo, porque daqui a pouquinho Deus vai falar. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu anotei, dos versículos 5 até o 9.
Josafá orou baseado na palavra. A Bíblia diz que se nós oramos a Deus segundo a sua vontade, qualquer coisa que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Eu pensava, irmão, quando eu não entendia isso, de maneira prática, eu pensava assim, meu Deus, eu vi alguém orando a palavra, eu pensava assim, está querendo pregar para Deus. Olha o camarada pregando. Eu ouvi os irmãos orando, né? Os mais antigos lá atrás. Senhor, porque a tua palavra diz, a tua palavra estabeleceu, a tua palavra falou, o Senhor fez tal promessa. E eu ficava, fica pregando para Deus. Eu pensava assim. Até que eu entendi, irmão, que quando eu oro a palavra, eu estou orando a verdadeira, a perfeita vontade de Deus. Mas mais do que isso, eu estou estabelecendo essa palavra como base para a minha vida. Lembra que eu falei, irmão, que o irmão David dizia, você não pode orar uma palavra 1000 vezes e não crer nela. Os mais antigos tinham um jeito mais simples de ensinar. Eu não sei por que 1000 vezes, mas eu sei que Salomão, antes de ouvir a Deus, ele oferece 1000 cultos. E se funcionou para Salomão, funciona para mim também. E se funcionar, eu aprendi uma coisa, irmão, se alguma vez Deus fez alguma coisa por alguém, Deus pode fazer por mim também. Se alguma vez Deus curou alguém na história, Deus pode curar você também. Se alguma vez Deus salvou alguém na história, Deus pode me salvar e pode salvar alguém também. O que é a oração da fé? A oração da fé é você primeiro orar até ter fé. E se você vai orar 100 vezes para ter fé, talvez 99 vezes seja só orando para ter fé. A oração da fé vai ser a última. Só que agora se tornou verdade para você dentro da palavra. Agora agora o Senhor é o teu pastor de verdade. A autoridade espiritual que veio da palavra revelada ao teu coração, ela não é mais uma informação a respeito de Deus, ela não é apenas um logo. Agora ela se torna um rema, ela se torna uma verdade estabelecida para você. E os teus armários vão brotar, a tua casa vai brotar, o teu guarda-roupa vai brotar, porque agora o Senhor é o teu pastor. A paz vai brotar, a saúde vai brotar, porque agora o Senhor é o teu pastor. E isso é uma revelação no teu interior. Aleluia! Ele orou baseado. Olha, irmão, versículo 5, relembra. Josafá se pôs de pé diante da congregação. O poder da oração congregacional. Eu preciso ensinar essa igreja a orar, oração congregacional. A gente não aprende. Eu preciso ensinar. Sabe o que é orar? Uma oração congregacional, irmão? Quem gostaria de saber? É orar todo mundo junto, cada um a sua oração. Como é que chega para Deus, irmão? Diz que chega para Ele como voz de muitas águas. A Bíblia diz, se eu crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora observa, se eu crer nele, como diz as Escrituras, não é como eu acho, é como Ele quer. Nós precisamos voltar à prática, irmão, das coisas. Sabe por quê? Porque o nosso culto, o culto da igreja, quase que no geral, ele se deteriorou. E agora está dando trabalho para restaurar, irmão. E a gente tem que ensinar para voltar. E eu ensino. Eu ensino nosso pastor, ensino nossa igreja, ensino os intercessores. Quando se abrir um culto, você não ministra a igreja. Não é para pregar a igreja, não é para dizer que está cansado, não é para dizer que você veio aqui, que Deus vai dar uma bênção para você. A palavra de abertura é para estabelecer a adoração. A oração intercessória é para estabelecer a adoração. A palavra de oferta é para estabelecer a oração. Nós só vamos cuidar dos problemas das pessoas quando chegar a hora da palavra. O culto se divide em duas partes. Uma parte onde eu mando algo para o Senhor,
E a segunda parte é onde Deus manda a sua palavra a nós. Então nós não podemos roubar a parte dele. Nós precisamos restaurar o culto. E para isso a gente tem que ensinar a palavra. Por isso eu ensino a palavra. Às vezes os irmãos de congregação mais tradicionais vêm aqui e perguntam para os irmãos: quando é que é o culto de doutrina aqui? Aí os irmãos vão dizer: é domingo. O culto de ensino é domingo. Domingo. Pastor, tá bom. Não, porque a gente precisa restabelecer as coisas com base na palavra. Fundamentos apostólicos, irmãos. É a restauração da base na igreja com a palavra. E se eu tiver que morrer, gastar minha vida fazendo isso e repetir 1000 vezes, eu vou fazer. Nós já conseguimos restaurar a ceia, nós já conseguimos restaurar o batismo, nós já estamos conseguindo muita coisa. Mas a igreja se perdeu, porque nós começamos a criar igrejas centradas nas necessidades da pessoa. Eles vão plantar uma igreja, eles pegam uma consultoria. O que a pessoa gosta? O rico gosta de que tipo de igreja? O classe média gosta de que tipo de igreja? O pobre gosta de que tipo de igreja? Que cadeira que o rico gosta? Que sala de criança que o rico se sente confortável para levar sua criança? E as consultorias dão parâmetros de como fazer igrejas para agradar as pessoas. Mas o culto, irmão, nós viemos para adorar a Deus, e Deus nos abençoa com a sua presença. Nós podemos ter a melhor estrutura, nós sempre queremos melhorar, Deus dá-nos condições melhores, mas nós não podemos perder a essência, irmão, de que seja em uma linda sala de oração, ou seja embaixo de uma árvore. Quando nós nos reunimos, nós temos um centro do nosso afeto, da nossa atenção, do nosso coração, é que a presença de Deus seja estabelecida sobre nós. Aí eu sei qual é o meu público, irmão. Eu sei o tipo de igreja, de pessoa que vai congregar na igreja que eu sou pastor. É gente que ama a palavra, é gente que ama a adoração, é gente que ama a oração, é gente que ama o jejum, é gente que ama a Deus. Sim, tem um público-alvo, tem. Aqui a gente junta a fome com a vontade de beber. Sim. Você já viu o encontro de Jesus com a samaritana? Ela tem o quê? Ela tem uma sede. Jesus disse: se tu beber da água que eu te der, tu jamais vai voltar a ter sede. Aí os discípulos dizem assim: por que tu não comes? Eu tenho uma fome. É a fome com a vontade de beber. Falar do amor de Jesus é isso, irmão. É matar a sede de quem ouve e a fome de quem fala. Talvez você esteja faminto, porque você precisa falar do amor dele. Porque eu conheço umas poucas coisas, irmãos, em Deus, que nos enche mais da sua glória. A orar me deixa ungido, adorar me deixa ungido, irmão. Que coisa maravilhosa. Mas quando eu falo do amor de Jesus, irmão, eu saio gigante. Eu saio gigante. Talvez você esteja faminto, irmão, e você precise fazer isso, falar do amor de Jesus para alguém. Você está esperando ser líder de alguma coisa, ser colocado como o título de alguma coisa. Não. Você precisa experimentar as profundezas de Cristo. E as profundezas de Cristo muitas vezes são encontradas em um coração sedento pela palavra do Senhor. Orar baseado na palavra. Ele orou: olha, Deus de nossos pais, Tu não és Deus dos céus, não és Tu que dominas sobre os reinos dos povos. Versículo 6. Na Tua mão está a força, o poder. Irmão, a oração congregacional é isso. A adoração é isso, irmão. O louvor é isso. Meu Deus do céu, irmão, eu estou cansado de louvor centrado nas pessoas. Eu estou cansado, irmão. Eu não tenho graça mais para isso. Eu não aguento mais chamar de louvor coisas centradas nas pessoas.
Nós precisamos voltar a falar dos atributos de Deus. Nós precisamos voltar a louvar quem Ele é. Nós precisamos voltar a reconhecer a grandiosa obra das suas mãos. Olha irmão, olha que proclamação, que oração congregacional. Na tua mão está a força, o poder. Não há quem te possa resistir. Tu és o nosso Deus. Aleluia. 4, irmão, que a hora passou. Aleluia. Versículo 12. Nós precisamos buscar ao Senhor e nos render. Nós precisamos voltar à rendição. Rendição libera graça, irmão. A rendição, o que é rendição, irmão? Eu me rendo. Tentei fazer desse jeito, tentei buscar isso, tentei falar com fulano, tentei dar o meu jeito, tentei dar os meus pulos, tentei, não consegui, deu tudo errado. Irmão, que triste buscar o Senhor só quando deu tudo errado, mas ainda assim busca, porque a misericórdia dele dura para sempre. Então ele vai, Senhor, olha só, versículo 12, ele ainda está orando. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Eu me rendo. Porém os nossos olhos não vão olhar para a terra, os nossos olhos não vão olhar para as circunstâncias, os nossos olhos não vão olhar para esse problema. A gente não sabe como fazer, a gente não sabe como vencer, a gente não sabe como vai dar jeito, mas os nossos olhos vão estar postos em Ti. É rendição, é um estágio da adoração, irmão. É quando nós nos rendemos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente vai adorar e se render, dizer assim, eu não sei nem como adorar. Eu não tenho nem força para adorar a Deus. Você já ficou numa situação que você não tinha força para adorar? Já? Eu vou ensinar você a adorar quando não tem força. Quer aprender? Eu aprendi do pior jeito, mas funciona. Quer aprender? Que tom que tá, filho? Hã? Um dia eu estava no hospital, irmão, e eu ia morrer. E eu não tinha força, mas nenhuma. Eu estava sentindo a morte subindo pelo meu pé. Já. Sozinho. E eu não tinha mais fôlego para nada. Mas eu sabia que eu tinha que adorar. Então eu juntei toda a força que eu tinha, irmão, para adorar. Naquela madrugada. Sozinho naquele lugar. E eu adorei assim, ó. Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus. Venha, coral. Rapidão. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar, pastor. Eu ainda não li a Bíblia suficiente para saber adorar. No Salmo 138, ele vai dizer assim: pois estabeleceste a tua palavra e o teu nome acima de tudo, no versículo 2. Só isso, pastor? Sim. Deus concentra
todo o seu poder nesse nome. Você pode levantar as mãos e se render ao mesmo tempo. Sim. Segura. Josafá dá ouvido à voz profética que Deus levanta. Ele ouve as instruções e ele disse: crede no Senhor e sereis bem-sucedidos. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele ainda estava com medo. Ele ainda estava no vale da indecisão. O exército do inimigo ainda estava contra ele. Mas agora, irmão, eles têm uma palavra. Você está entendendo, irmão? Ana está no templo orando, irmão. Ela está angustiada. Ela precisa. Ana ainda está angustiada. Ela precisa de um milagre. Deus dá uma palavra, irmão. E ela volta para casa alegre. Ela ainda não estava grávida. Ela ainda não tinha encontrado com seu esposo. Ela ainda não tinha estado com seu esposo. Ela queria um filho. Mas por que ela voltou para casa alegre? Porque agora ela tinha uma palavra. Josafá ainda não tinha vencido, mas ele tinha uma palavra. Eu não sei o vale que você está enfrentando. Eu não sei o vale que você vai viver essa semana, irmão. Mas eu estou declarando algo de Deus para você. Você está saindo daqui com uma palavra. Aleluia! Mas eu gosto da última parte, irmão. É a hora da guerra. A instrução do Senhor é ficar parado e ver o livramento. Mas eu gosto de gente que lidera, irmão. Sabe que tipo de líder que Deus usa? Que tipo de gente que Deus usa, irmão? Jesus diz que aquele que faz só o que é mandado é servo inútil. Por que inútil? Eu fiquei pensando. Porque Deus não criou você para ser inútil. Deus criou você para liderar. Aí Josafá chama o povo e pede conselho. Deus mandou a gente ficar parado assistindo. Mas eu não gosto de ficar assistindo. Eu gosto de participar. Mas Deus disse para a gente não pegar as armas. Eu não gosto de ficar parado assistindo. Quero fazer parte da guerra. Mas Deus disse para a gente não pegar em arma. Como é que eu faço? Josafá tem uma revelação, um estalo. Ele chama os cantores. Fala, por favor, o baterista não parar, levanta. Aleluia. Só isso que eu preciso. Aleluia. E ele bota o exército na frente da batalha. Tá lá. Tem que ter o exército. Mas não é para lutar. Não é para pegar em armas. Então ele pega o coral. Ele pega o coral. Vamos fazer mais do que Deus mandou. Vamos adorá-lo. Agora eles levantam as mãos. Agora eles cantam.
Agora eles cantam uma palavra. E a sua misericórdia. O Senhor é bom e a sua misericórdia. Você já está vencendo, irmão. Dura para sempre. O Senhor. Foi a vitória. O texto vai dizer. O texto vai dizer que Deus colocou emboscadas. Consegue fazer o que eu estou pedindo? Eu estou ensinando, irmão. Amém. Precisa trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Eu aprendi uma coisa. Como líder, se você vê um cesto de cobra calminha, se você vê um cesto de cobra calminha, você tem que entender uma coisa: um cesto com cobra viva quietinha, você tem que entender uma coisa: a comida está vindo de fora, tem alguém alimentando. Elas estão quietinhas porque tem alguém alimentando. Quando você tira o alimento, elas vão se morder. É exatamente o que Deus faz. Eles queriam o quê? Guerra. Eles queriam que Judá reagisse, irmão Alano. Eles queriam que Judá pegasse a espada. Judá fica parado adorando. O que eles começam a fazer? Guerrear entre eles. Se você vê um cesto com cobra quietinho, é porque a comida está vindo de fora. Pare de alimentar as cobras e comece a adorar. O diabo quer que você pegue as armas humanas e vá lutar contra isso, que é uma guerra espiritual. Na minha levada. Aleluia. Não sobra um do inimigo, irmão. Não sobra um do inimigo. Agora eles vão trabalhar. O despojo da guerra. Você vai trabalhar, colher fruto da vitória do Senhor. Sabe por que Jesus dormiu no barco, irmão Orlando? Que o Senhor falou? Porque ele orou antes. Quem ora antes dorme na tempestade tranquilo. Eles estavam com medo porque não oraram antes. Eles adoraram, agora eles vão trabalhar. Mas o trabalho é colher o fruto. O despojo. Mas não terminou, tem o último ponto. Eu pedi para você segurar. E agora nós vamos parar. Eles escolhem os desposos por 3 dias. Sabe o que é isso, irmão? 3 dias é colher o fruto do trabalho dos outros. Sabe qual é o nome disso? Graça.
Eu colhi o fruto 3 dias, irmão, do trabalho que não foi meu. Graça. Eu não merecia. Jesus morreu. 3 dias depois, Ele ressuscitou. E agora eu me conformo com Ele na sua morte, e eu estou vivo. Aí por isso o Salmo vai dizer: entrai por suas portas com ações de graça. Eu não preciso mais entrar com sacrifício, porque alguém já fez o sacrifício, alguém já pagou. Eu estou colhendo o fruto do trabalho de outro. O nome disso é graça, é favor imerecido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca tem a recompensa da morte. Quem peca tem a recompensa da morte. Mas o dom gratuito de Deus é porque alguém pagou. Não é de graça, é pela graça. Aí agora eles vão voltar para casa. Lembra que eu falei lá no começo? Que ele imita Davi? Como é que eles voltam para casa? Celebrando, adorando. Amém? E o último ponto é esse: a celebração consolida a vitória. Diga assim: a celebração consolida a vitória. Agora levante sua mão ao céu e eu vou concluir. Pai, nós proclamamos uma verdade no coração do teu povo nessa noite. Nós cremos na tua palavra, nós cremos nos teus profetas, e nós cremos que a vitória já chegou. Eu não sei se ela vai chegar amanhã, ou na terça, ou na quarta, mas eu digo para o Senhor que enquanto ela não chega, eu vou adorar. E se amanhã chegar na vida do meu irmão e ainda não chegou na minha, eu vou celebrar com ele. E vou continuar adorando. Quantas vezes, pastor? Até a vitória. Até a vitória. Até a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que significa amém? Amém é um derivado da palavra emuná, fé. Quando eu digo amém, eu estou dizendo eu creio. Em nome de Jesus. Vai. Só. Diga para o irmão do lado, celebre. Consolide a vitória que o Senhor já te deu. Esse lugar, e com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir.